sexta-feira, nosso último dia da semana, teremos uma aula de geografia, como de costume, né? Hoje nós vamos aprender um novo conceito importante, né? De todos esses tópicos que nós temos falado, de atividades econômicas que acontecem dentro da cidade. Hoje a gente vai falar um pouquinho do trabalho humano e mudanças das paisagens. A gente sabe, né, que o trabalho humano ele consegue alterar, né, tudo aquilo que envolve a paisagem, porque conforme a demanda que uma sociedade precisa, né, conforme a evolução da tecnologia, isso traz suporte para que o humano repense sobre determinados locais, repense sobre a necessidade daquela paisagem ali, da retirada daquela paisagem, ou seja, da modificação daquela paisagem para construção de um outro tipo de local que seja de utilidade para eles. Correto? Aí a gente tem aqui, lá na página 28 do nosso livro, então vou precisar que vocês abram na página 28 para que a gente comece a falar um pouquinho sobre esse tópico. A gente tem logo aqui em cima, ó, falando da seguinte forma: o ser humano transforma as paisagens dos lugares por meio da tecnologia e do trabalho. Então, o que quer dizer isso aqui? Que com o passar do tempo, com a determinada demanda que uma população exige, o que acontece? O ser humano, ele transforma as paisagens. Por exemplo, talvez um lugar que tinha-se no passado uma área verde, hoje em dia nós temos a construção de uma hidrelétrica, uma construção de uma indústria, de um centro comercial, de residências. Então isso tudo vai de acordo com a necessidade que a população vai exigindo ao longo do tempo. E isso só é possível por dois fatores: por meio da tecnologia e do trabalho. Somente pelo avanço tanto da tecnologia e da questão de diversos tipos de profissionais atuando dentro do município que houve essa questão de transformar a paisagem. Então, determinados espaços que nós tínhamos antes, nós não temos mais hoje em dia. Se a gente for fazer uma pesquisa do município de Cascadura, de Madureira, a gente vai ver que no passado essas áreas eram bem diferentes do que nós vemos hoje. Não tinha tantas lojas, não tinha tantos espaços comerciais, casas umas próximas às outras. O que a gente vai ver, se a gente for fazer um comparativo, é de uma linha férrea, uma área verde, poucos números de casas. Existia-se loja já? Sim, porém não esse aglomerado de lojas, eram lojas um pouco mais afastadas da outra. E tudo isso foi por conta de quê? Atividades econômicas que foram sendo geradas dentro do município, né? Por conta da demanda que uma população foi exigindo, né? Com questão de consumo, né? Da necessidade de comprar, de vender, tudo isso gerando o quê? Uma mudança da rotina da pessoa. Então, o consumismo foi dando brecha para a introdução cada vez mais, né, a presença cada vez maior do capitalismo. E com isso, né, a gente houve a necessidade dessa mudança da paisagem. Substituiu-se as áreas verdes, os espaços mais amplos, né, para construção de lojas, empresas e casas, tudo com o intuito de gerar economia para um determinado município. Ok? Então tudo isso tem uma relação econômica em relação ao capitalismo, ok? Então vamos lá no primeiro tópico do nosso livro. O título a gente já falou: Trabalho humano e mudanças das paisagens. É logo lá no início. Para produzir aquilo de que necessita, o ser humano realiza diversas atividades econômicas e, por meio delas, modifica tanto as paisagens da cidade quanto as paisagens do campo. Então, aqui nesse primeiro tópico, a gente de fato leu aquilo que foi comentado no início da aula, de acordo com aquilo que a população, que o ser humano vai precisando. Ao passar dos anos, as paisagens vão sendo modificadas. Aonde tinha esse área verde, hoje em dia pode ser que tenha uma indústria. Aonde nós tínhamos um grande
um vasto lugar com grandes vegetações, talvez com alguns rios. Hoje em dia a gente pode ter alguma hidrelétrica naquele local, foi construído casas, grandes empresas, apartamentos, lojas, centros comerciais. Então, conforme a demanda, né, de uma sociedade, ou seja, de uma população que reside no município, seja ele tanto na área rural quanto na área urbana, a gente tem a modificação da paisagem. A gente tem o quê? A alteração dessa paisagem. Ou seja, deixe-se de ter o que tínhamos antes para ter algo que atenda àquela realidade, daquele momento, daquela população. Ok? Vamos lá. Ao planejar novos bairros, construir casas, comércios, indústrias, pontes, praças e parques, ampliar ruas e avenidas, as pessoas modificam as paisagens da cidade. No campo, as paisagens podem ser transformadas por meio da exploração dos recursos naturais, da retirada de florestas para a plantação de lavouras, criação de gado, construção de estradas e usinas hidrelétricas. Então a gente viu aqui dois lados, né? A gente viu tanto um pouco dessa modificação na área urbana, né, nas cidades, quanto na área rural, que é o campo. Como o nosso próprio exemplo aqui, o nosso texto falou, que para criar-se novos bairros, né, planejar a estrutura organizacional de um bairro, aquela necessidade de se construir casas para que se tenha mais moradias, para atender a população que está crescendo naquele local. E logo, se você tem um crescimento daquela população, daquele determinado lugar, logo aquela população ela vai precisar consumir determinados serviços, utilizar determinados serviços, consumir determinados produtos. Então isso tudo vai criando o quê? Há uma nova reestruturação do bairro, uma nova organização. Aí em seguida há a construção de casas, porque a população aumentou. Logo, se a população aumenta, ela também vai ter que usufruir de outras demandas, ou seja, de casas, ela vai precisar de comércios para ela ir lá comprar aquilo que ela precisa, ela vai precisar de utilizar determinados serviços, por exemplo, serviços médicos, serviços dentários. Então, a necessidade de construir hospitais naqueles locais. Se uma população ela começa a habitar um determinado local, ela precisa de ter fontes de lazer, precisa de ter espaços de lazer, então constrói-se praças, modifica-se ruas e avenidas para que os ônibus, os automóveis tenham aonde circular, passar por determinados bairros, fazendo todo o seu itinerário, levando pessoas de um ponto ao outro. Então tudo isso aqui que eu citei são modificações que vão ocorrendo na cidade, ou seja, no espaço urbano, para que uma população tenha as suas necessidades atingidas. Só que a gente também tem um contraponto nisso, né? A gente vai lá, modifica a paisagem para atender a população, a necessidade daquele momento, tudo que aquela população precisa. Porém, se a gente pensar, a gente também está fazendo uma coisa negativa. Que talvez para se fazer uma praça, a gente acabe com uma área onde tenha uma grande vegetação, tem uma área verde, para a gente construir uma empresa, um prédio gigantesco, talvez a gente acabe com um rio, né? Então, assim, é benéfico para a população essas modificações da paisagem para que sejam construídos serviços essenciais para eles? Sim, porém a gente também vê um outro lado que não é tão legal assim, né? Que é a degradação da natureza, né? Degradação dos espaços verdes. Então, por um lado a gente tem um ponto positivo, mas também temos que ver o ponto negativo de tudo, ok? Eu acho assim, que é legal sim quando há determinadas construções, um aumento de serviços para a população, porém em determinados locais que não afetem, né, a originalidade da nossa natureza, que não afetem as áreas verdes, que é tão importante quanto todas essas modificações e serviços que são oferecidos para uma população dentro de um município. Logo abaixo também a gente tem um pouquinho desse viés dentro do campo. A gente tem aqui, né, que as paisagens elas podem ser transformadas para a exploração de recursos naturais. A gente tem a retirada de floresta para a plantação de lavouras.
A gente tem também a retirada de floresta, né, para criação de gado, construção de estradas e até mesmo de usinas hidrelétricas. Assim, o impacto na área rural, ele não em relação ao meio ambiente, não é tão grande quanto o impacto na área urbana, né? Porque se a gente for tirar uma área verde, uma área florestal da área urbana, que já se tem tão pouco, a gente vai tendo cada vez menos área verde, a gente vê menos o verde na cidade. Já no campo, se isso acontece, a gente tira de um determinado local uma floresta, porém a gente ainda tem outros locais que a gente ainda pode encontrar uma vegetação, ok? Só que ainda assim, é claro que não é algo interessante a gente degradar o nosso meio ambiente. Só que na área rural a gente tem as principais modificações no meio, nas paisagens, né, dentro desse viés, dentro dessa perspectiva. Acaba-se com uma área florestal para se construir uma pastagem, para criar animais, para utilizar como uma plantação de lavoura, para criar uma usina hidrelétrica que vai levar energia para aquela população do campo. Ou seja, tem algo benéfico se a gente acaba com uma área verde para levar energia para essa população. Mas mesmo assim, ainda não é uma atitude tão plausível, né? De acordo com essa situação, ok? Aí a gente tem logo aqui na página 28 dois exemplos, duas imagens, né? Aqui é uma obra de uma construção civil em São José dos Campos, em São Paulo, né? A gente teve aqui, né, uma área verde, né, uma área de vegetação que foi retirada para construir essa usina aqui, né? E logo aqui embaixo a gente tem também a vista aérea, né? Ou seja, por cima, a gente foi uma fotografia aérea que teve dessa usina hidrelétrica em Santo Antônio, no Rio Madeira, em Porto Velho, em Roraima, isso em 2014. A gente teve aqui uma modificação desse espaço. Aqui nós tínhamos antes somente esse rio, só que de acordo com a necessidade, né, a demanda da população que habita esses locais e até outros locais adjacentes ali, né, houve essa necessidade de construir essa usina hidrelétrica. Então houve uma modificação desse meio ambiente aqui, né? Houve uma modificação dessa paisagem, na verdade. Aqui anteriormente era só um rio, né, que fazia o deságue de águas, né? E hoje em dia a gente tem uma hidrelétrica, né, fazendo um outro tipo de trabalho que não só um deságue de água, né? A gente tem uma outra função aqui. Construiu-se, né, uma hidrelétrica para beneficiar a população em alguma demanda que seja de utilidade para eles, ok? Então aqui, nessa página do livro, na página 28, foi mais com o intuito de vocês perceberem que há uma mudança na paisagem pela ação humana. E isso só acontece devido a quê? Há dois fatores, que foi o avanço da tecnologia, que deu suporte para que a população consiga ter mais serviços usufruídos, né? Ou seja, uma demanda maior da população fez com que todo esse avanço tecnológico atuasse em prol dessa população, em favor dessa população. E também outro ponto, né, outro meio que facilita essa mudança da paisagem é o trabalho também, né? A necessidade de se construir novas pontes, né, que levem serviços a uma determinada população. E aí a gente tem algumas questões na página 29 que vai tratar justamente sobre isso aqui, com o intuito da gente recapitular e aprender melhor tudo isso que a gente falou aqui, né? Mais um exercício de fixação. A gente tem o tópico lápis na mão. Número 1. Complete o quadro com informações do texto da página 28. Então a gente tem aqui esse quadro, né? E você tem que completar ele de acordo
com a página 28, ou seja, de acordo com esse texto que a gente fez a leitura e a gente fez a explicação dele, né? A gente fez a explanação desse vídeo, ou seja, expliquei, né? Houve a explicação desses 2 parágrafos aqui. E você vai ter que responder esse quadro de acordo com o que está aqui, utilizando as informações que tem presente nesse texto. Aí a gente tem no título do nosso quadro: exemplos de como o ser humano pode modificar as paisagens. Aí a gente tem aqui, na cidade e no campo. Aqui nessa coluna você vai ter que colocar exemplos de modificações de paisagem que o ser humano pode fazer. Isso de acordo com o nosso texto. E nessa coluna aqui você vai colocar as modificações das paisagens que podem acontecer no campo de acordo com a tecnologia e o trabalho do ser humano, também levando em consideração que a gente tem que utilizar o que está no nosso texto da página 28, ok? Então você vai enumerar cada uma dessas linhas com possíveis modificações que o ser humano faz tanto na cidade quanto no campo para que a gente tenha essa modificação da paisagem. Por exemplo, quando eu tenho aqui na cidade, uma primeira coisa que foi falada no nosso texto, que é o planejamento de novos bairros, ou seja, a gente tem que, para haver esse planejamento de novos bairros, né, essa reorganização do bairro, do município, há necessidade de se mudar a paisagem, ou seja, a gente talvez mude uma área que era florestal, tire essa área de acordo com instâncias maiores, né? Tem tudo que ser autorizado pelo governo, pelo prefeito, pelo município, para que tire aquela área dali, né? Acabe com aquela área verde para que se construa novos bairros. Então aqui seria um bom tópico para a gente colocar aqui de acordo com o nosso texto, planejamento de novos bairros. Agora quando a gente vai falar lá do campo, qual é outra modificação que pode acontecer? Por exemplo, a exploração dos recursos naturais. A gente também pode haver a extinção de uma área verde para que se construa uma extração de recursos minerais. Então, aqui também é um exemplo que cabe no campo. Então, você vai ter que pesquisar, né? Analisar o texto que a gente falou anteriormente para achar quais são esses principais modificações que o ser humano tem a capacidade de ser influenciável para mudar a paisagem, tanto da área urbana quanto da área rural, ok? Número 2. Observe a fotografia a seguir. Aí a gente tem aqui uma fotografia de uma área desmatada para a formação de pastagem lá em Araguaiana, Mato Grosso, e isso aconteceu em 2014. Aqui nós tínhamos uma área verde, uma área florestal, só que essa área ela foi desmatada, ou seja, acabou toda essa área verde, né? Essa área de vegetação que tinha nesse local para criar, né, uma área de pastagem para esse local aqui, para essa região, justamente para quê? Para se criar, né, animais aqui, criação de gado, né, dentro desse local, dentro dessa área verde. Então aqui a gente teve o quê? O desmatamento de uma área verde para a criação para esse local ser utilizado como criação de animais. Isso aqui acontece aonde? Em que área? É na área urbana ou na área rural? Quando a gente fala de criação de animais, essa atividade econômica envolve o quê? A área urbana ou a área rural? Certamente a área rural, né? Então a gente percebe aqui nessa atividade número 2 que a gente também tem a mudança de paisagens da área rural para outras atividades econômicas que podem ser feitas naquele respectivo local, ok? Aí a gente tem duas questões, letra A e letra B. Letra A. Essa fotografia retrata uma paisagem na área urbana ou rural? A gente já falou aqui, né? A gente está falando de desmatamento para criação, para utilizar aquele espaço como pastagem, né? Para criação de novos gados, né? Criação de novos animais. Então, logo a gente está se referindo a uma área rural, correto? Letra B. Com qual objetivo o ser humano está transformando a paisagem fotografada? E aí, com qual objetivo aqui? Ele tirou uma área verde, né?
desmatou uma área verde, né, para se criar um outro espaço para uma outra finalidade. Qual foi a finalidade aqui desse desmatamento? A gente já falou também, né? A gente desmatou uma área verde para usar ele como pastagem, né? Para virar uma área de pastagem, para criação de animais, ok? Então a gente tem aqui esses exercícios para a gente fixar um pouquinho mais como é que o ser humano pode interferir nas paisagens, tanto na área rural quanto na área urbana, né? Como essa ação, né, do avanço tecnológico e também do trabalho humano pode influenciar nessa mudança, né, do ambiente, da mudança da paisagem, ok? Então, meus amores, hoje são só essas duas páginas, página 28 e 29. Espero que vocês tenham gostado da aula. Espero que tenha sido de bom proveito para todos. E até uma próxima aula. Um bom final de semana a cada um de vocês. E até segunda-feira com novas videoaulas. Um grande beijo em todos.